Hoje nós vamos falar sobre a gestão de custos. Eu sou a Fabiana, consultora em gestão financeira aqui na Radar. E todas as segundas a gente traz algumas informações, que são abordadas aí às vezes por e-mail, algumas informações aí que nossos clientes solicitam, tem às vezes perguntas aí nos nossos canais de comunicação. E hoje nós vamos falar da importância da gestão dos custos, porque geralmente nós sempre estamos muito preocupados com as receitas, em buscar receitas, em ir atrás das receitas, em faturar. Mas não estamos, às vezes, atentos às nossas despesas. Nós vamos ficar atentos às despesas quando? Quando, às vezes, o banco ficou negativo, quando o escritório ficou com prejuízo. Aí nós vamos nos atentar às nossas despesas. E as despesas, elas são essenciais, para o dia a dia do escritório. Sem as despesas, o escritório não funciona. E a gente tem que estar atento a essas despesas, porque às vezes a nossa ânsia, de gerar faturamento, nós podemos gerar o quê? Algumas armadilhas. Que armadilhas são essas? Às vezes eu ali, buscando aumentar o nosso faturamento, eu não percebo que esse faturamento gerou o quê? Às vezes horas extras, gerou outros custos que eu não vi, custos que não foram planejados, afetou o meu fluxo de caixa. Então, eu preciso acompanhar também as nossas despesas, preciso estar atento a essas nossas despesas. E por que a gente está falando em despesa? Nós estamos já em junho, já com o pé no segundo semestre. Para quem fez orçamento, é hora de dar uma avaliada, dar uma parada e olhar o que aconteceu aí dentro desse primeiro semestre. Para quem não fez, para quem está começando, aí nós vamos dar algumas dicas de como fazer o orçamento também. Por que eu preciso saber do meu custo? Por que eu preciso saber das minhas despesas, Eu preciso saber para onde está indo o meu dinheiro. Para onde vai essa receita que eu ganho? Aonde eu emprego? Aonde eu invisto as minhas receitas? Será que eu estou tendo uma rentabilidade nesse investimento que eu estou fazendo dentro do meu escritório com essas despesas? Então, eu preciso saber como eu estou investindo dentro do meu escritório as minhas despesas. Então, falando aí sobre custos, de forma geral, custos e despesas, uma definição geral, são gastos econômicos, ok? E aí a gente tem alguns entendimentos aí sobre os controles aí essenciais para manter a rentabilidade do nosso negócio. A falta de controle vai levar a gastos excessivos. Eu vou gastar de forma excessiva, de forma errada o dinheiro, a nossa receita, certo? E é lógico que eu tenho que ter em foco também o nosso planejamento estratégico, porque eu preciso investir de forma que essa despesa, esse custo, ele esteja alinhado com o nosso planejamento estratégico, que ele volte em forma de resultado, em forma de lucro para a gente. Então, esses gastos, o que são esses gastos? Eu vou direcionar para pagar minha equipe, eu vou direcionar para pagar meus parceiros, os impostos, os aluguéis, a contabilidade, o controller, as despesas de comunicação. Mas eu posso deixar todas essas informações tudo junto e misturado? Não. Eu não posso deixar todas as informações todas juntas e misturadas. Eu preciso olhar para essas informações de forma separadas. Eu preciso entender a dinâmica como essas despesas, esses gastos saem do meu escritório.
Eu preciso entender a forma que elas saem. Então, aí por isso que existem o quê? Os custos diretos e indiretos, os custos variáveis e fixos, né? Também você pode encontrar na literatura os custos operacionais e não operacionais. O que é isso? Os custos diretos, variáveis e operacionais, eles estão diretamente ligados à prestação de serviço. Entende-se que esses custos vão crescer juntamente com a receita, né? À medida que eu aumento ali a minha receita, eles vão crescer ali junto com a minha receita. Exemplo, participações, né? Às vezes comissões, impostos. Em alguns casos eu vou precisar contratar pessoas da minha equipe. Então, esses são os nossos custos aí diretos, né? Estão diretamente ligados com a prestação de serviço. E tem os custos que eles se comportam de forma diferente. Eles não estão tão ligados à receita. Eles são chamados os nossos custos fixos, né? Os custos indiretos. Eles são mais estáveis. Então, quais são? São os nossos custos lá administrativos. O aluguel, por exemplo, o contador. Não é porque eu aumentei a receita que o contador vai aumentar. Não é porque eu aumentei a receita que o aluguel vai subir. Por isso que eu preciso separar essas informações. Eu preciso entender que à medida que eu vou aumentar a minha receita, meus impostos irão subir, as participações. Se eu tenho remuneração variável com os nossos advogados, vai aumentar. Então, eu preciso entender como vai se comportar os nossos custos, né, as nossas despesas dentro do escritório. Por isso é importante dividir. Quando eu falo nessa divisão, eu estou falando lá de organizar na forma do plano de contas. Então, eu preciso ter dentro do escritório um plano de contas. Em várias outras lives a gente já falou sobre a organização desse plano de contas. De forma bem simples, o que a gente tem? Honorários e os tipos de honorários dentro do seu escritório, os impostos, alguns abatimentos, despesa com a equipe jurídica, né? E depois vem as nossas as despesas administrativas. Quais são? Despesa com o pessoal administrativo, a recepção, o departamento financeiro, né? Se você tem outras pessoas, né, dentro do departamento financeiro, do exemplo RH, TI, então despesas ali com o pessoal do administrativo, despesa com a ocupação do imóvel, exemplo, aluguel, IPTU, seguro do imóvel, a manutenção do imóvel, né? Despesa com comunicação. Às vezes você tem lá o Zoom, paga o Zoom, telefone. Então, tem essas despesas. Então, é importante ter a categorização dessas despesas para você acompanhar como as nossas despesas estão sendo empregadas. Despesas com viagens. Por exemplo, eu tenho clientes que as despesas de viagem são variáveis e tenho clientes que a despesa de viagem é fixa. Não importa se a receita aumenta ou diminui, ele viaja toda semana para tal filial. Então, ela é fixa, mas é um custo direto. Entendeu? Então, a gente tem que conhecer cada escritório, entender a dinâmica da saída dessas despesas. Então, é importante entender essas informações. Bom, conheço as minhas despesas, classifiquei, eu tenho como olhar para o mês, entendi ali as minhas despesas, coloquei tudo, tarifa bancária, tudo que passou, né? Fiz conciliação bancária, anotei tudo, tenho todas as informações ali do que aconteceu no meu escritório, de como a receita saiu, né, do meu escritório. E aí eu posso projetar essa informação. Por exemplo, se a gente estiver fazendo isso hoje, para os próximos 6 meses, de julho a dezembro.
Então, o que a gente está fazendo? Orçamento. Mas esse orçamento, ele tem que estar baseado no planejamento estratégico. Para onde eu vou gastar? Como eu vou gastar essas informações? E aí, baseado no orçamento e baseado nas despesas, eu preciso também criar o quê? Comunicar a equipe, criar uma política ali de gastos, informar minha equipe desse orçamento. Eu preciso estabelecer regras de aprovação, né? Tudo que está fora ali do orçamento, eu preciso colocar para aprovação, para criar. O Alex falou tipos de receitas. Não entendi a pergunta. Se você puder formular. Tipos de receitas são os honorários, dependendo do escritório, previdenciário, vamos supor, pensão, fazer planejamento, isso. Se for por área civil, família, tem alguns que colocam sucessão, holding, vão criando ali cada área de atuação, mesmo dentro da área, por exemplo, principal, civil. Então, dentro desse trabalho de acompanhar ali essa informação de como essas despesas estão saindo, eu preciso também acompanhar, né, divulgar para minha equipe e permanecer no controle dessas informações. É importante que a minha equipe saiba como é o processo de aprovação dessas despesas, né? Como é o processo de verificação, como eu vou colocar dentro das minhas, como ele vai aprovar uma despesa de viagem, por exemplo. Ele precisa entender quais são as despesas que o escritório aprova, por exemplo, numa viagem, né? Estabelecer para quem que ele vai solicitar, quando que vai ser feito o reembolso. Precisa entender, por exemplo, qual é o limite que é permitido, por exemplo, em refeição, hotel. Então, ter essas políticas ajuda no controle das despesas. É importante ter isso escrito, né, como um sistema de política de gestão de reembolso, né, uma política de gestão de gastos. Ter atenção também com as despesas de cliente que são reembolsáveis, porque isso afeta o nosso caixa. Como foi combinado, qual é a data de corte, como vai ser cobrado, tudo isso afeta o dia a dia do escritório. Então, precisamos estar atentos nessas informações. E é lógico que a gente precisa estar monitorando isso dia a dia dentro do departamento financeiro, né? A gente já falou numa outra live da importância da conciliação bancária, de olhar para o seu extrato, ver o que está no seu sistema e fazer essa conciliação bancária, apurar o saldo e acompanhar ali mensalmente. E quando você faz você tem o seu orçamento, você fez o seu planejamento, você está acompanhando como estão essas saídas, o que você está aplicando? Nada mais do que aquele famoso PDCA da administração, né? Você planejou, você está aplicando, verificando e acompanhando. E o que eu posso... É lógico que dentro da administração a gente procura o quê? Né? A gente sempre procura aumentar os nossos lucros. Como que aumenta lucro? Aumentando a receita e diminuindo as despesas. Como eu posso diminuir as despesas? Eu posso negociar alguma coisa com os nossos
fornecedores, né? Procurar uma melhoria, fazer um pouquinho de pressão para tentar baixar alguma coisa. Sempre fazer cotação para ficar atualizado o que está no mercado, quais são os valores, né? Não ficar ali acomodado porque às vezes o fornecedor é bonzinho. Sempre avaliar a terceirização e o custo interno, por exemplo, uma limpeza, TI, né? Fazer quanto custa a limpeza interna, quanto custa terceirizada, vale a pena, não vale a pena? Gastos de energia, revisão de tarifas bancárias, as cestas bancárias, para escritórios que emitem boletos, procurar sempre negociar os boletos. Quando emite remessa de boletos, conferir se o banco está emitindo e cobrando os valores corretos, porque sempre acontece às vezes de cobrar valor a mais, cobrar errado, né? Cobrar às vezes de forma a maior, verificar a anuidade de cartão, né? Tentar descontos, reavaliar a utilização de assinaturas, né? A utilização aí de licenças. A gente trabalhou no escritório que eles estavam com 33 licenças e tinha só 28 pessoas trabalhando. Eles esqueceram lá de diminuir lá a licença da utilização do software do dia a dia. Já podia ter minimizado um pouco esse custo dentro ali porque o mínimo deles era 25, então ele podia ficar trabalhando com 28. Né? Reavaliar às vezes a utilização de Uber, motoboy para levar às vezes contrato ou para entregar algumas coisas, se é necessário, às vezes deixar juntar-se, não pode ser feito via digital. Conversar com o contador, rever ali o regime tributário, né? Porque às vezes a gente, como fala, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Muitos escritórios, às vezes até tributaristas, não estão aplicando internamente essa questão de rever a sua situação tributária, né? Então, rever aí, ver o que é melhor, revisão sempre de seguros, rever aí, né, mantendo ali sempre a cotação, rever essas questões. Então, tem vários pontos dentro aí da gestão de custos que podem ser revistas e às vezes a gente deixa passar, né? Então, é importante, dentro aqui dessa gestão de custos, trabalhar essas políticas, né? Trabalhar essas questões de revisar, né? Sempre estar revisando, ter atenção nesses pontos, né? Assinatura de revistas, assinatura de sites, precisa sempre estar atento. Está usando mesmo? É importante mesmo? Né? Fazer sempre essa pergunta, porque às vezes foi importante, agora não precisa mais. Precisa de todas essas licenças, né? Porque isso acontece, né? E o departamento financeiro também tem que correr atrás, porque o advogado às vezes esquece e passa, né? Então, estar atento para essa política aí de gestão, definir aí como vai acontecer, estabelecer os limites de gasto, né? Nós estávamos falando ali das políticas de despesas, né? Então, estabelecer os gastos, estabelecer como pode ser gasto uma despesa de viagem, estabelecer as formas que o escritório vai reembolsar, até que dia pode fazer o reembolso, porque às vezes o advogado sai e esquece. Tudo isso é sistema de gestão, tudo isso é controlar custos, tudo isso faz parte de estar atento aos custos ali da nossa, da gestão desse custo, da gestão dessas despesas. Tudo isso é importante para o fluxo de caixa, para o resultado do escritório. Olha quanta coisa nós estamos falando em função das despesas do escritório. Imagina um advogado demorar dias, meses aí para fazer o reembolso e chegar um reembolso grande, de um valor alto que a gente não está esperando.
Então precisa ter as regras definidas para isso, né? Ter regras definidas pelo orçamento também de despesas, para que quanto o departamento financeiro, às vezes, até quando ele pode gastar, até quanto, né, ele pode gastar, ter as aprovações de quem, até quanto o departamento financeiro, quanto precisa ir lá para o diretor. Por quê? Porque isso faz com que a gente pense melhor na hora de fazer o gasto. Não sai o dinheiro de forma fácil. E por que a gente fala dessa extrema importância aí, né, de alocar as nossas despesas? Eu falei lá no começo que as nossas despesas, né, elas estão ligadas às nossas receitas. Elas são importantes para gerar as receitas. É o nosso investimento. E quando eu falo que ela está ligada ao planejamento estratégico, olha só. Se no planejamento estratégico eu penso, dentro do planejamento estratégico, nós colocamos revisão de guias de impostos, isso mesmo. Que tem cálculos errados, é verdade. Já aconteceu também em cliente. Pagamento em duplicidade, né? Pagamento em duplicidade, às vezes, de fornecedor. Por isso que é importante fazer as conciliações bancárias, às vezes. Muito bom. Obrigada pela participação. É super importante. Quando eu falo que é importante a questão das despesas, né? Desse alinhamento com o planejamento estratégico, olha só. Se lá no meu planejamento estratégico eu abordei que eu quero abrir, né, investir numa área nova. Se eu penso que eu vou investir numa área nova do escritório, o que eu vou ter nessa área nova? Provavelmente eu vou ter algumas viagens, vou participar de eventos ligados a essa área, visitar novos clientes, publicidade a mais nessa área. Olha os tipos de gastos que eu vou ter, né? Os tipos de custo que eu vou fazer que eu vou precisar ter no meu orçamento, para onde eu vou direcionar as minhas receitas, né? Quais serão as minhas despesas? Por isso que é importante o planejamento estratégico e a alocação de despesa. Aonde eu estou investindo as minhas receitas? Para onde eu estou direcionando as minhas despesas? Né? Porque no meu planejamento estratégico eu estou voltada para a abertura de uma nova área do escritório, estou buscando novos clientes, então vou ter despesa de viagens, né? Participar de eventos, então eu vou ter esses gastos. Mas num outro escritório, no planejamento estratégico, ele pensou em trabalhar internamente, cuidar do interno. Ele viu que ele precisava arrumar um pouco a casa, vamos dizer, que ele cresceu e agora precisava melhorar o financeiro, a equipe jurídica. E aí? Olha como vai mudar as despesas. Às vezes ele vai olhar um software novo para o financeiro. Isso pode demandar o quê? Investimento em software novo. Por quê? Porque você vai fazer, às vezes, essas transições de banco de dados, né? Vai investir, às vezes, em treinamento. Vai, às vezes, precisar, às vezes, vamos contratar um controller, contratar consultoria especializada. Vou mexer na digitalização, treinamento interno, cursos internos, participar de feiras voltada para controladoria, tipo a Fenaló, né? Voltada aí para o trabalho interno do escritório. Então, olha como é importante o alinhamento
das despesas, do orçamento e do planejamento estratégico. Então, o sistema de gestão dos custos, das despesas, precisa estar também alinhado ao nosso planejamento estratégico. Porque dessa forma, eu consigo gerenciar, nós do departamento financeiro, eu vou falar, vai ter uma viagem, preciso fazer uma viagem, não, você já gastou aqui, né, dentro do seu orçamento, você vai ter que esperar. Por quê? Porque nós estamos voltados agora para o trabalho mais interno. Então, eu consigo gerenciar melhor as nossas despesas. Então, é necessário esse cuidado, né, essa atenção também para as nossas despesas. É importante esse acompanhamento das nossas despesas, essa gestão diária, esse acompanhamento mensal, né? Olhando o que eu orcei e o que está saindo, se são compatíveis, né? Se está dentro daquilo que eu programei, né? E se essas saídas elas estão gerando valor para o escritório, né? Se ela está dentro daquilo que eu planejei, ela vai melhorar aí os nossos resultados, né? Esse investimento, às vezes, ou interno, ou na abertura de nova área, ou na captação de cliente, ele vai trazer resultado, porque eu fiz um planejamento e estou acompanhando aí o dia a dia, né? Eu estou acompanhando, trabalhando ali dentro do que eu planejei. Porque se eu não faço nada disso, não planejo, não acompanho, vou gastando, o que acontece? Eu fico apagando incêndio, porque eu não sei aonde eu vou alocar o meu dinheiro, eu começo a não entender como as receitas estão saindo. E aí eu caio naquela armadilha que eu falei, de correr atrás das receitas, vou ter aquela sensação de estar trabalhando muito, porque eu vou trazer clientes, não estou preparado, não estou acompanhando ali como acontece os custos dentro do meu escritório, eu não entendo como o meu escritório trabalha, e aí eu vou ter aquela sensação que muitos advogados, né, quando a gente começa a consultoria, falam, que é aquela sensação de trabalhar demais e não sobrar nada. Parece que quanto eu cresci, estou trabalhando mais e ganhando menos. Por quê? Porque eu não estou entendendo como esse dinheiro está saindo do escritório. Eu não estou entendendo como ele está sendo aplicado dentro do escritório. Então, eu preciso entender essa dinâmica, esse investimento. Porque as despesas são o quê? O investimento das nossas receitas dentro do escritório. Para não ficar apagando incêndio, para não ficar jogando o nosso dinheiro em qualquer despesas, o que eu preciso fazer? Orçamento. Preciso entender como as despesas estão sendo movimentadas dentro do escritório. E preciso também fazer o planejamento estratégico. Preciso saber para onde eu vou, qual é o caminho que eu quero traçar para o meu escritório e direcionar as despesas para esse caminho, né? Direcionar os meus gastos para esse caminho, como esse exemplo que eu dei da aplicação do dinheiro de forma interna, trabalhar aqui os ajustes internos ou investir, né? São gastos totalmente diferentes. Então, às vezes eu não consigo fazer as duas coisas, né? Como às vezes acontece na vida da gente. Às vezes a gente precisa decidir em aonde eu vou colocar o meu dinheiro. E no escritório é também assim, né? Eu tenho algumas opções e eu preciso decidir aonde eu vou investir. Para isso eu preciso entender quais são os meus custos, né? Quanto está sobrando, qual que é o meu planejamento, aonde eu vou colocar direcionar essa receita, que é aonde ela vai me gerar valor, ela vai me gerar retorno, né? Porque ali
está direcionado ali para o meu planejamento estratégico. Portanto, é muito importante que o sistema de custos, né, gerenciar esses custos e que esses custos estejam alinhados com o nosso orçamento. E é lógico que o orçamento esteja alinhado com um planejamento estratégico. Se eu ainda não fiz o orçamento, aí está na hora de fazer o orçamento. Nós falamos ali no começo da live um pouquinho sobre plano de contas, né? Que as despesas não podem ficar muito tudo junto e misturado, que você divida ali as despesas, né? Olhando o que está ligado à prestação de serviço e o que é das despesas administrativas, né? Separando ali o que é variável, o que é fixo, né? O que é indireto. É muito importante separar e entender como elas funcionam dentro do seu escritório, né? Ver aonde eu quero estar em dezembro, como eu quero estar daqui a alguns anos, fazer essa análise e empregar a sua receita, né? O seu trabalho de forma que você consiga alcançar esse planejamento, né? Porque de forma geral, né, os custos, eles precisam agregar valor para o escritório, né? Eles precisam ajudar o escritório a crescer, já que o escritório não vive sem as despesas. Eu preciso fazer com que essas despesas sejam aplicadas da melhor forma possível, né? Eu preciso fazer que esse dinheiro que eu estou investindo eu tenha um retorno melhor possível. E para isso eu preciso conhecer o meu escritório, preciso saber como ele está saindo. Eu espero ter ajudado, contribuído aqui, trazido essa importância, né, do sistema de gestão de custos, para que vocês não deixem para olhar para os custos, às vezes só lá quando o escritório ficou com resultado negativo ou que a conta ficou negativa, para que olhe já, mesmo as contas estando positivas, resultado positivo. Por quê? Porque através da gestão de custos eu posso melhorar e acompanhar melhor o dia a dia do meu escritório. Ok? Alguma pergunta? Vocês gostariam de colocar alguma coisa? Alguém gostaria de contribuir? Bom, agradeço a participação de todos que contribuíram. Lembrando que essa live ela fica salva no nosso canal aqui do Instagram, né, no aplicativo do YouTube, nos aplicativos de podcast. Se tiverem dúvidas, se ficar alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, se quando forem aplicar alguma coisa que a gente falou, se tiver dúvida, pode mandar uns e-mail pra gente, entrar em contato. E sigam a Radar nos nossos canais aí das redes sociais. E toda segunda tem uma live com algum tema aí voltado para gestão jurídica. Muito obrigada pela atenção de todos, obrigado pela companhia até aqui. Boa noite.